Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo sobre um tema que eu gosto muitíssimo, que eu comecei a estudar em 2020 na pandemia, que é sobre feminismo versus feminilidade bíblica. E eu hoje vou recomendar 5 livros para quem quer começar a estudar também sobre isso, quem tem interesse nesse assunto, que deveria ser todas as meninas, principalmente cristãs, para entender melhor a nossa fé, nosso papel na sociedade e o que esse movimento, essa ideologia quer nos apresentar, se está de acordo ou não com a vontade de Deus. Então vamos lá! Eu vou começar falando para vocês, mostrando os 5 livros na ordem que eu acho que é melhor para quem quer estudar, para quem quer começar a saber mais sobre isso, a buscar esse assunto. Considerando que eu não comecei nessa ordem, eu comecei uma outra ordem, no final eu falo para vocês, mas se eu fosse fazer de novo o meu caminho de estudo sobre feminismo versus feminilidade bíblica, eu não faria do jeito que eu fiz. Eu começaria por esse livro aqui. Feminilidade Radical. Simplesmente um dos melhores livros sobre feminilidade bíblica que eu já li, da Carolyn McCulley. E esse livro, ele é simplesmente perfeito, porque ele vai mostrar qual que é a visão da Bíblia sobre a mulher, sobre o papel dela na igreja, no lar, na sociedade, mas também vai mostrar qual é a visão do feminismo. E traz um pouco de informações técnicas, como por exemplo, explica as 3 ondas do movimento feminista e como essas ondas tiveram influência na visão feminina que a gente tem da mulher na sociedade atual, mas também traz muito o lado espiritual, o lado de como que a Bíblia enxerga isso, o que Deus diz sobre isso. E é um livro que é muito gostoso de ler, porque ele mistura o técnico com o espiritual e ainda traz experiências da própria autora. Porque a Carolyn McCulley, ela era uma feminista secular e ela se converteu, se tornou uma cristã convicta, e ela traz um pouco dessa experiência dela, além disso, de experiências de outras mulheres sobre os assuntos abordados. Então, por exemplo, no capítulo que ela vai falar sobre o aborto, ela vai trazer algum assunto, algum testemunho de alguma mulher que tem uma experiência para contar sobre isso. Então ela traz a teoria, ela traz a espiritualidade e ela ainda embasa isso provando em experiências que você lê e fica com o coração assim, meu Deus, é um livro gostoso de ler, o meu livro, ele está marcado. E eu também gostei muito que ela trouxe muitas retóricas, muitas protagonistas, digamos assim, do movimento feminista, mulheres que tiveram muito destaque e mostram um pouco da face delas, que é o puro suco, assim, do que a ideologia quer oferecer pra gente. Então ela fala de Gloria Steinem, de Beth Friedan, de Margaret Sanger, ela fala de Elizabeth Stanton. Então você vai aprendendo a teoria, a espiritualidade, entendendo o seu papel em Deus, entendendo as problemáticas desse movimento, enquanto você se emociona. E também pensa, claro, mas é maravilhoso, gente, de verdade, eu começaria por aqui. Esse livro pra mim é o perfeito equilíbrio pra quem quer começar a entender, pra quem quer ver o lado espiritual, quer saber por que não pode, segundo a Bíblia, mas também como que o movimento em si, nas suas questões técnicas, se contradiz e como as ideologias propostas são descabidas. Então, primeiro, feminilidade radical. Então, assim, gente, lido esse livro, Feminilidade Radical, Fé Feminina em um Mundo Feminista, você já tem aqui uma base imensa para começar a entender tudo. Acho que depois que você lê isso, você pega o espírito da coisa e entende do que nós estamos falando, o que é tudo isso sobre, what is this all about, entendeu? Só que aí, ok, lido esse livro, você vai falar, tá bom, tenho muito conhecimento espiritual, tenho uma parte técnica, mas ainda me falta um conhecimento técnico. Porque se você for debater com alguma feminista, se alguém te questionar, se você só falar assim, eu não sou porque não condiz com a minha fé, talvez você não vai ser muito bem recebido, né? Porque as pessoas vão falar, como assim sua fé é contra o direito das mulheres? Aí você tem que entender que o movimento não é sobre isso. Não é sobre isso. Você tem que entender quais são as problemáticas do movimento em si, fora também da sua fé. Então aí nós vamos começar então pelo Guia de Bolso contra Mentiras Feministas, da
Ana Caroline Campagnolo. E é um livro que ela escreveu com várias outras mulheres, tipo assim, são várias, que elas sintetizaram, assim, os pontos principais. É um livro que você vai ler rápido, é um livro que você vai entender, e é um livro técnico, pra você entender o porquê o feminismo simplesmente não funciona. Então você vai pegar lá e você quer saber as mentiras feministas, né? Você quer saber sobre o que claramente elas vão falar pra você. Ai, mas as mulheres são sempre oprimidas e os homens são sempre privilegiados. Capítulo sobre isso. Ai, mas toda escritora e filósofa do passado era feminista. Será? Ai, mas antes do feminismo as mulheres não podiam governar. Ai, mas não podiam estudar, não podiam votar. Podia trabalhar antes do feminismo. Todas essas falácias que vão chegar e vão apresentar pra vocês, vão falar. Nesse livro você vai ter a resposta de um modo coeso, sintetizado, do porquê não passam de falácias, não passam de mentiras. Então vai mostrar mentiras do próprio movimento feminista, como ele se contradiz e como ele pega meia-verdades para tentar falar que nós somos as salvadoras. Vocês só conseguem ter o que vocês têm graças a gente. Será que foi bem assim? Será que a história não teve outros fatores que contribuíram pra gente assumir a posição que nós temos hoje em dia? Será que realmente é como elas dizem? Então, esse livro aqui, minúsculo, é um guia de bolso, olha isso, gente, o tamanho quase de uma mão. Você pode levar para todos os lugares e vai ter assim a pergunta e a resposta de forma bem pá. Ai, mulher não podia trabalhar no feminismo, pá, resposta. É isso. E é muito gostoso também, porque como são vários escritores, você vai lendo e não é só um... Você tem vários jeitos de escrita, várias pessoas. Então, é uma leitura facinha e rápida, muito bom. Então, depois que você já leu esse daqui, você já tá sabendo, ó. Estão falando pra você que você só estuda por causa feminista, você já tem aqui a resposta bíblica, por causa do feminilidade radical, e já tem aqui a técnica. Só que ainda assim tá muito raso, porque é um movimento complexo. Então, vamos nos aprofundar? Ah, agora ficou melhor, né, o negócio. Também esse livro da Ana Caroline Campagnolo, ela é deputada, mas também é historiadora. O Feminismo, Perversão e Subversão. O livro mais completo da história de todos os livros antifeministas que existem. Esse livro aqui, ele é bem grandinho, mas ele vai ter literalmente todo o processo histórico do movimento feminista. Você vai entender tudo. Por que o movimento não dá certo? Porque o que é o feminismo? Você vai entender o que é o feminismo, você vai entender pelo que elas lutam, você vai entender a questão onde está o moralismo cristão nisso tudo, por que o movimento feminista não está de acordo com os valores que ergueram a nossa cultura ocidental, que no caso são valores judaico-cristãos. E aí você já era. Depois daqui é um caminho sem volta. Aí você vai falar, Júlia, mas é muito difícil, esse daqui é um livro intelectual, uma coisa mais... Não, calma, não se desespera, você vai respirar e você vai continuar lendo. Porque vai ser uma coisa tranquila, você vai lendo de pouco em pouco pra entender e se aprofundar e ter propriedade pra falar nesse assunto. Você não vai ter só aqui o resuminho. Não, você vai ter tudo, os detalhes do porquê o movimento feminista é um movimento de perversão e subversão. E eu queria inclusive falar que esse livro aqui que eu indiquei antes, O Guia de Bolso contra Mentiras Feministas, pra mim é um grande resumo de feminismo, perversão e subversão. Só que aqui é 1000 vezes mais completo. Então aqui você só tem uma noção. Aqui você vai entender o que acontece. Você vai ler sobre a contestação moral e religiosa na educação. Então você vai entender um pouco do proto-feminismo, que é a tentativa de nascimento do movimento feminista, lá com Mary Wollstonecraft. Você vai depois ver a inserção da mulher no universo masculino, então você vai entender o que foi a primeira onda do movimento feminista. Logo depois você vai para a reprodução feminina do vício masculino, que é o capítulo 3, você vai entender a segunda onda do movimento feminista. Aí você vai para a subversão das identidades, que você vai falar um pouco de ideologia de gênero, que tem a ver com a terceira onda do movimento feminista. E aí você vai pro capítulo 5, que é o ódio ao cristianismo e a reação contra o totalitarismo feminista. E você vai entender algumas vertentes do movimento feminista e seus ataques. Você vai entender um pouquinho também do problema dele com a moralidade cristã. E aí você vai ir pra conclusão, onde tudo vai ser sintetizado. Então, esse livro você vai entender passo a passo das 3 ondas do movimento feminista. E por que ele é
moralmente errado pela visão cristã. Isso do começo, da onde que surgiu o feminismo, até o que foi, o que se tornou, quais são as consequências para a nossa sociedade, como que ele se estende até os nossos dias. Então, é um livro da vida, assim. Beleza, leu esses 3 livros? Uau! Você está de parabéns, porque você teve uma basezinha ali espiritual e a sua base histórica tá muito completa. Vamos voltar um pouco agora para espiritual? Deixe-me Ser Mulher, de Elizabeth Elliot. Gente, esse livro, ele é aquele livro assim que toda mulher deveria ler. Ah, não quero estudar sobre feminismo, mas você tem que ler. Não é somente sobre feminismo, é sobre feminilidade esse livro. Esse livro foi escrito pela Elizabeth Elliot. São ensinamentos que ela escrevia para a filha dela em 1976, no auge do movimento feminista. Ela, então, aqui reúne ensinamentos que ela queria passar para a filha dela enquanto esse movimento estava ganhando força e falando para as mulheres qual era o papel delas, onde elas deveriam estar, qual era o valor delas e como elas deveriam enxergar a sociedade, os homens e o seu lugar. A Elizabeth Elliot simplesmente chega aqui e mostra que a identidade feminina tem um propósito muito além. Nós não somos mulheres pelo acaso, nós somos mulheres porque Deus nos criou assim e nós temos um propósito em ser assim. E quando nós tentamos negar aquilo que Deus nos chamou para ser, nós nos afastamos da nossa identidade, então nós não conseguimos alcançar a plenitude, porque a plenitude só é alcançada quando a gente realiza em nós o querer de Deus, a vontade de Deus. Então a feminilidade é um dom de Deus, ela mostra isso nesse livro, mostra o quanto nós devemos abraçar a feminilidade para que a gente possa viver o melhor que Deus tem e entender que tudo que Deus dá nas nossas vidas é dom e que a feminilidade, ela se expressa de diversas maneiras quando você é moça, quando você já é casada, quando você é viúva, e o quanto é importante nós abraçarmos a essência que Deus nos deu. Então assim, ela fala sobre o que significa ser mulher. Então, ela vai tratar aqui assuntos como orgulho, submissão, liberdade, vocação, e ela vai descrever a identidade feminina a partir da visão bíblica, sim, a partir de quem nos criou. Então, assim, esse é um livro que toda mulher deveria ler, não importa a sua idade. Toda mulher deveria ler para entender quem nós somos em Deus, como Ele nos projetou e como nós podemos glorificar Ele com a nossa essência de ser. Que o feminismo tenta roubar e tenta modificar, subverter os papéis que Deus deixou para nós. Gente, eu amo esse livro de coração, assim, tem um apego emocional. E por fim, agora esse livro é bem mais fácil de ler do que o livro... Eu não tô colocando por dificuldade, tô colocando pela ordem que eu acho que é melhor, assim, pra você ter uma boa base. Então você vai voltar a ler uma coisa tranquila. E por fim, a gente chega aqui um outro livro também bem tranquilinho de ler. O que Deus diz sobre as mulheres. Feminilidade versus feminismo. E esse livro, bem aqui atrás, ela escreve: Deus é sexista? Você já chega assim, lendo com a sua dúvida. E você sai entendendo como Deus é maravilhoso, como Deus é grandioso. Esse livro é um livro muito gostoso de ler. E ele, basicamente, ela vai falar um pouco, me lembra um pouco o livro Feminilidade Radical em alguns momentos. Ela não vai falar do feminismo tanto em si, ela vai focar aqui mais na mulher e no papel que Deus tem pra ela dentro da igreja, dentro do casamento. Então ela trata sobre o ministério pastoral, sobre abusos, sobre submissão. Assim, ela faz você entender o plano de Deus para as mulheres, o que Deus diz sobre as mulheres. Então, assim, ela vai falar sobre mulheres, casamento, mulheres e igreja, sobre o corpo feminino, sobre muitos assuntos. Sobre como nós chegamos até aqui. E é muito bom, gente, de verdade. Então, assim, esses livros vão mostrar pra gente que muitas vezes as nossas perguntas, eu acho que até Elizabeth Elliot fala isso, começam focadas em nós. Mas esses livros vão mostrar pra gente, assim, mas será que quando se trata da mulher tem que começar em nós? Ou a gente tem que olhar onde tudo isso começa? Começa em Deus. A gente não deveria olhar pela ótica dele, como ele quer que nós sejamos, como ele quer que nós vivamos, se tudo começa nele. Então, basicamente, ela vai mostrar que a gente às vezes fica procurando respostas olhando pra gente, focando na nossa realidade, nas nossas questões, quando na verdade nós temos que olhar para a questão de Deus, focar na realidade dele e naquilo que ele tem para nós. E abraçar, mesmo que o mundo inteiro esteja propagando uma ideologia.
E por fim, gente, eu sei, foi 5 livros, mas eu vou trazer um bônus aqui pra vocês e vou puxar aqui uma sardinha pro meu lado, tá bom? Já tô avisando. Eu vou recomendar para vocês o meu livro Em Defesa da Verdade, como as ideologias progressistas buscam acabar com a verdade de Deus. Eu escrevi um capítulo só falando sobre o movimento feminista e quais são as problemáticas dele. Eu resumi um pouco tudo que eu li, assim, na minha vida de feminismo e coloquei ali. Então, eu particularmente recomendo o capítulo 6, que vocês leiam esse livro, que é o meu livro, e aproveitem e já entendam um pouquinho sintetizado do que é o feminismo. Enfim, gente, eu recomendo muito que vocês façam esse caminho. Eu, particularmente, comecei a ler de um jeito totalmente diferente. Comecei pelo livro mais grosso daqui, Feminismo, Perversão e Subversão. Depois eu fui lendo, eu li Feminilidade Radical e percebi que eu devia ter começado por aqui. Depois eu li O que Deus Diz Sobre as Mulheres. Depois eu li o Guia de Bolso. E por fim eu li o Deixe-me Ser Mulher. Então eu fiz de um jeito que eu não sei, eu não recomendo, porque eu acho que você tem que começar tendo uma visão geral, que a feminilidade radical traz isso, uma visão tanto espiritual como teórica, depois se aprofunda na teórica e depois na espiritual. Eu acho que a trilha que eu passei pra vocês é a melhor pra se ler. E agora, qual que é a importância da gente ler esses assuntos? Nós vivemos em um mundo que está completamente dominado por um padrão progressista. Existem ideias que estão sendo repassadas para nós e muitas vezes a gente aceita essas ideias por discursos que aparentam ser bonitos e nós não nos questionamos se eles estão de acordo com aquilo que a nossa fé diz. Porque a Bíblia é a nossa regra suprema, nosso padrão de fé e prática. O que Deus fala para nós é esse ponto final. E não tem movimento que fale mais alto do que isso. Não tem padrão que queiram colocar que possa ser mais importante que isso. E o feminismo, muitas vezes, a gente acha que só é sobre o direito das mulheres, a gente reduz isso a uma mera questão social, quando na verdade tem implicâncias ideológicas que contrastam e embatem com a nossa fé em Jesus, com aquilo que Deus determinou para nós, mulheres. Então, a gente tem que estudar esses assuntos para saber o que nós defendemos, para saber ter a convicção daquilo que Deus quer para nós e ter a convicção também do porquê nós não abraçamos a ideologia que o mundo está nos apresentando. Isso não quer dizer, pelo amor de Jesus Cristo, que ninguém aqui vai ser sexista, que ninguém aqui vai ter padrões preconceituosos, tanto porque isso não é vontade de Deus. Mas a gente tem que entender que o que o mundo espera de nós não é o que Deus diz sobre nós. O papel que o mundo quer nos colocar não é o papel que Deus quer colocar sobre nós. Então, estudar esses assuntos, saber as problemáticas do movimento feminista, saber o que é a feminilidade bíblica é entender a nossa essência em Deus e abraçá-la. E ao fazer isso, nós glorificamos a Deus. E é o nosso propósito aqui na Terra, glorificar a Deus com tudo que é em nós, nosso jeito de viver e tudo mais. Então, é importante lermos isso pra gente ter mais convicção da nossa fé, a gente saber o que a gente defende, não ser enganado por qualquer discurso que chegar, por qualquer falácia que querer mostrar algo como uma mera justiça social, quando na verdade é um pouco além, o buraco é mais embaixo, vai um pouco mais além disso. Então, é importante estarmos preparados para combater e para termos a convicção da fé que nós temos, porque em Jesus nós já temos o nosso valor como mulheres, em Jesus nós já temos o nosso papel como mulheres, em Jesus nós já temos tudo que nós precisamos como mulheres. As questões sociais, é claro que nós temos que sempre ser ativas e tudo mais, mas nós não podemos permitir que um movimento ideológico queira mudar a nossa mente, a nossa mentalidade sobre o nosso valor que Jesus já nos deu e o nosso papel que Jesus também já nos deu. A Bíblia sempre vai ser nossa maior regra de fé e prática e é por isso que é tão importante na nossa sociedade, que quer mudar isso, quer mostrar que a nossa Bíblia é ultrapassada, quer mostrar que a nossa fé já não tem mais valor, quer mostrar que nossos padrões são errados. É importante que nós tenhamos convicção da nossa fé, do nosso papel, da nossa identidade, para que o nome de Deus seja glorificado nas nossas vidas. Então, eu recomendo que vocês trilhem esse caminho e eu sei que vão ser leituras muito edificantes. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje e eu espero que vocês sempre se lembrem disso, que o padrão de Deus para nós não é o mesmo que o mundo oferece e nós precisamos estar firmes nele. Então é isso, gente. Um beijo e tchau!